Olá pessoal, meu nome é Cristiano Tonés, sou pesquisador de pós-doutorado junto à Unesp Campus de Guaratinguetá, Faculdade de Engenharia e Ciências. E a minha supervisora é a professora Rosa Monteiro Paulo. E eu quero compartilhar com vocês um pouco da minha pesquisa sobre o game Slice Fractions e as significações de frações. Esse game foi desenvolvido por um estúdio canadense que se chama Ululab, em parceria com a Universidade do Quebec a Montreal. Então, existe uma participação de pesquisadores da Universidade do Quebec a Montreal na produção desse game. O objetivo da minha pesquisa foi identificar as potencialidades abertas pelo game para significações de frações, para aqueles que jogam. Então, dadas as experiências do jogador, que significações são constituídas, ou qual é a constituição de conhecimento que o game promove a partir das experiências em jogo. Vou mostrar para vocês um videozinho aqui do game, para que vocês possam conhecer. O game ele é gratuito, tem cadastro de escola ou de professor. E aí é liberado um código onde eu consigo jogar simultaneamente até em 23 aparelhos. O Mathmakers, tá? Eu encontro separado como Slice Fractions 1 e 2, mas o pacote Mathmakers é gratuito, mediante esse cadastro. A nossa metodologia foi uma tríade articulada do Digital Game Based Learning, que é o game, enquanto suas regras e suas mecânicas, os jogadores que jogam esse game, então seus registros, sejam escritos visuais, vídeos, wikis, fóruns, e eu, enquanto pesquisador, assumir o papel de jogador e também jogar o game. Inicialmente, nós trabalhamos com 2 grupos, 10 alunos do curso de licenciatura e 12 professores do ensino fundamental, professores generalistas. A minha pesquisa está em andamento, então ainda tem mais um grupo de alunos da licenciatura que está trabalhando. E esses encontros foram 2 encontros, somando 4 horas, 2 horas cada encontro. Em cada encontro foi feita uma proposta de atividade distinta, e esses encontros foram com grupos distintos. Sempre no primeiro encontro, eu procuro manter o foco no game. Então, o game enquanto game. Então, jogar o game e as experiências que emergem desse jogar. Então, o objetivo do game, as regras do game, e trazer exemplos de levels que o jogador achou interessante, por que achou interessante, o que foi observado. Então, sempre o primeiro encontro, eu procuro manter o foco no game. E no segundo, eu começo então a fazer uma atividade ou uma tarefa proposta, gamificada, a partir dessas experiências com o jogar. Então, nós vamos começar um processo de tradução das metáforas que o game ofereceu ao jogador. Por isso que eu trago uma distinção entre o game e a gamificação. Apesar de ser muito comum nós encontrarmos esse aspecto da gamificação enquanto instrumental, para mim, a gamificação ela é bem-vinda enquanto mudança de processo. Então, eu não estou preocupado
com o que gamificar. Eu estou preocupado com o porquê gamificar e o que gamificar. Nesse sentido, eu olho para a constituição do conhecimento. E esse processo de constituição é comparado com o processo de um arqueólogo, que precisa escavar algo. Então é sempre necessário esse olhar, um novo olhar, olhar por outro ângulo, refazer, e aos poucos, e dialogando, e verificando o sentido que é dado ao objeto. E então a constituição se dá a partir desse processo de diálogo. Dentro do aspecto do game, apesar dele ser um game individual, a nossa proposta e a disposição da sala possibilitava o trabalho em grupo, então nós seguíamos um aspecto trazido, né, ou levantado pela pesquisadora Jane McGonigal, onde ela diz que nenhum game é solitário, mesmo que ele seja um single player. Nós estamos sempre naquele aspecto que a McGonigal chamou de play alone together. Por quê? Nós dialogamos, nós conversamos, e os jogadores conversam entre si enquanto jogam, e os grupos conversam entre si enquanto jogam. Então o jogo nunca é uma atividade solitária, ele é sempre uma atividade colaborativa. E dentro dessas atividades é que eu proponho as tarefas gamificadas. Então, a partir do primeiro momento, onde o jogo foi o foco, eu proponho alguns elementos, como eu mostrei no quadro, perguntando ou trazendo elementos do game para serem traduzidos e sistematizados em sala de aula. Então, cabe ao professor essa sistematização. A partir das experiências no game, eu posso começar um processo de tradução dessas metáforas do game. O que o cortar significa, nesse caso, o que o cortar significou para aquele que cortou, para o jogador. Por isso o diálogo é importante, porque então nós vamos trabalhando e fazendo ou verificando essa constituição, como se dá esse olhar do elemento frações dentro do game. Eu identifiquei, tanto na conversa com os participantes, tanto quanto jogador, diferentes significações de frações, que é convergente com as pesquisas que dizem respeito ao estudo de frações e ao ensino de frações. Então, seja frações como parte todo, seja fração como equivalência, como igualdade, como número, como valor, como possibilidade de medida, como proporção, como quociente. Então, o game oferece um espaço, uma abertura para o diálogo, onde é possível essa constituição de conhecimentos a respeito de frações. Algo que também ficou muito, muito evidente no nosso trabalho é o aspecto do erro, do errar. O game, ele não penaliza o erro. Na verdade, o errar faz parte do jogar. E foi um objeto, né, da nossa conversa entre os grupos para pensarmos como conduzir essa transposição desse sentimento do errar como parte para todos os momentos da sala de aula. Então eu não me intimido com o erro. O erro não é um problema, o erro faz parte do processo. O level design do game se organiza como progressivo e emergente. Progressivo é aquela questão de crescente, linear, porém o emergente é quando propõe um desafio que destoa da linearidade, o que rompe com qualquer tipo de automatismo do jogar. Então ele é um game extremamente interessante nesse sentido, porque sempre está colocando o jogador diante de questões. O que eu devo fazer? Como eu devo fazer? O que eu preciso fazer agora? Isso é algo extremamente enriquecedor do ponto de vista do diálogo e para as tarefas gamificadas que nós trouxemos. Além do que emergiu nos nossos diálogos com os grupos, nós também mapeamos a fração como proporção, como quociente. Analiticamente, é possível trabalhar as operações com frações, inclusive a divisão de fração por um número inteiro.
Essa estrutura de puzzle favorece o diálogo e a abertura para novos desafios. Então, nas próximas etapas, nós vamos descrever, e já está encaminhando, o perfil de jogadores e atividades ou tarefas propostas para cada perfil de jogador. Temos ainda mais um grupo de alunos que está participando, então a pesquisa está se encaminhando para o final. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo e deixo também meu agradecimento a todos que tornaram essa pesquisa possível. Deixo também as referências. Muito obrigado e até a próxima.